As filhas do milionário não comiam nada, até que a nova cozinheira fez algo inesperado. Rodrigo Almeida caminhava de um lado para o outro no corredor da sua mansão em Alphaville, São Paulo, enquanto ouvia o choro constante das suas filhas gêmeas, Helena e Sofia. Há 3 semanas, as meninas de apenas 8 meses recusavam qualquer tipo de alimento que as babás e nutricionistas tentavam oferecer, e o desespero do jovem empresário crescia a cada dia. O problema havia começado de forma súbita. As gêmeas, que sempre foram bebês tranquilas e comiam bem, simplesmente pararam de aceitar qualquer comida. Mamadeiras, papinhas, frutas amassadas, nada funcionava. Elas cuspiam tudo e choravam inconsolavelmente durante as tentativas de alimentação. "Senhor Rodrigo, a pediatra doutora Ana está chegando", anunciou Márcia, a governanta que trabalhava na casa há 15 anos. "Já é a 5ª médica que consultamos, Márcia. Estou começando a perder as esperanças", respondeu ele, passando as mãos pelos cabelos castanhos desarrumados. A perda da esposa Camila durante o parto havia sido devastadora. Agora, a possibilidade de perder as filhas por desnutrição o estava levando à loucura. Os exames médicos não mostravam nada de errado. Segundo os especialistas, as meninas estavam fisicamente saudáveis, mas simplesmente se recusavam a comer. "Bom dia, Sr. Rodrigo", cumprimentou a doutora Ana ao entrar. "Como estão as pequenas hoje?" "Pior que ontem. Helena perdeu mais 100 gramas e Sofia está com a pele ainda mais pálida. Não sei mais o que fazer." A médica examinou as gêmeas cuidadosamente. Helena chorava fraco, sem energia, enquanto Sofia apenas olhava para o teto com os olhinhos vidrados. O quadro era preocupante. "Sr. Rodrigo, preciso ser honesta. Se elas não começarem a se alimentar nas próximas 48 horas, teremos que considerar a internação para alimentação por sonda. É uma medida extrema, mas pode ser necessária." As palavras da médica ecoaram na mente de Rodrigo como um pesadelo. Alimentação por sonda significava que havia falhado como pai. Significava que não conseguira cuidar das únicas lembranças vivas da sua amada Camila. Após a saída da médica, Rodrigo se trancou no escritório e ligou para Dona Carmen, sua sogra, que estava viajando a negócios em Salvador. "Carmen, preciso que você volte. As meninas, elas não estão bem." "O que aconteceu, meu filho?" A voz preocupada da mulher de 60 anos chegou através do telefone. "Elas não comem nada há 3 semanas. Os médicos falam em internação. Eu não sei mais o que fazer. Estou pegando o primeiro voo. Aguente firme, Rodrigo, vamos resolver isso juntos." Enquanto aguardava a chegada da sogra, Rodrigo observava as babás tentarem alimentar as gêmeas. Era sempre a mesma cena dolorosa. Choro, recusa, desespero. A casa, que antes era cheia de alegria com os balbucios das meninas, havia se tornado um ambiente sombrio e angustiante. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando agora continuando. Na manhã seguinte, uma chuva fina caía sobre São Paulo quando a campainha da mansão tocou. Márcia foi atender e se deparou com uma jovem mulher negra, de aproximadamente 25 anos, carregando apenas uma sacola de pano surrada e um caderninho nas mãos. "Bom dia. Sou Beatriz Santos. Vim pela vaga de cozinheira." "Que vaga?" Márcia olhou confusa. "Não estamos contratando ninguém." "O senhor Rodrigo não colocou um anúncio no jornal?" Beatriz mostrou um recorte de papel. "Aqui está escrito que precisa de alguém especializada em alimentação infantil." Márcia pegou o papel e leu. De fato havia um anúncio, mas ela não se lembrava de ter visto o patrão colocá-lo no jornal. "Entre, vou chamar o senhor Rodrigo." Beatriz aguardou na sala de estar, observando os retratos da família. Havia várias fotos de Rodrigo com uma mulher loira bonita e as gêmeas bebês. Seus olhos se fixaram especialmente em uma foto onde a mulher segurava as 2 meninas recém-nascidas no hospital. "Desculpe, mas não me lembro de ter colocado esse anúncio", disse Rodrigo ao entrar na sala, com olheiras profundas e roupas amarrotadas. "Talvez o senhor tenha colocado e esquecido, com tanta preocupação."
sugeriu Beatriz com voz suave. Soube que suas filhas estão com dificuldades para se alimentar. Como você sabe disso? Rodrigo ficou em alerta. Trabalho há muito tempo com crianças que têm problemas alimentares. Às vezes é uma questão de encontrar a abordagem certa, o tempero certo, o jeito certo de oferecer a comida. Havia algo no olhar de Beatriz que transmitia confiança. Uma serenidade que Rodrigo não sentia há semanas. Você tem experiência específica com bebês? Sim, senhor. Trabalhei em uma creche especializada por 5 anos. Também cuidei de muitas crianças que os médicos diziam ser casos difíceis. O choro das gêmeas ecoou pela casa naquele momento. Rodrigo fechou os olhos, sentindo o peso da responsabilidade. Está bem, você pode tentar, mas preciso que entenda. Elas não comem nada há 3 semanas. Se não conseguir resultados rapidamente, terei que internalizá-las. Posso vê-las? Rodrigo conduziu Beatriz até o quarto das meninas. Helena e Sofia estavam nos seus berços, chorando fraco. Beatriz se aproximou devagar e, para a surpresa de todos, começou a cantarolar uma melodia baixinha. Duerme, ninha, duerme, já, que la noche va a pasar. Para espanto de Rodrigo e Márcia, as meninas pararam de chorar e olharam fixamente para Beatriz. Era a primeira vez em semanas que ficavam quietas por mais de 5 minutos. Como fez isso? Sussurrou Rodrigo. Às vezes as crianças só precisam se sentir compreendidas, respondeu Beatriz, continuando a cantarolar. Está contratada, disse ele sem hesitar. Beatriz se instalou no quartinho dos fundos da casa, um cômodo simples mas aconchegante que ficava próximo à cozinha. Na primeira noite, ela passou horas observando as meninas, tentando entender seus padrões de comportamento. No dia seguinte, ela preparou uma papinha diferente das que vinham sendo oferecidas. Era uma mistura simples de banana com aveia, mas ela adicionou algo que não estava nas receitas prescritas pela nutricionista: uma pitada de canela e mel. Isso não estava na dieta recomendada, observou Márcia, desconfiada. Sei o que estou fazendo, respondeu Beatriz com firmeza. Ela se sentou na poltrona entre os 2 berços, pegou Helena no colo e começou a cantarolar novamente. A melodia era suave e hipnotizante. Enquanto cantava, oferecia pequenas colheradas da papinha. Para surpresa de todos, Helena abriu a boquinha e aceitou a primeira colherada. Depois a segunda e a terceira. Rodrigo, que observava da porta, sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto. Era a primeira vez em 3 semanas que via uma das filhas se alimentar voluntariamente. Sofia também vai comer? Perguntou com a voz embargada. Vamos tentar, disse Beatriz, trocando Helena por Sofia no colo. A mesma cena se repetiu. Sofia, embora mais resistente no início, acabou aceitando algumas colheradas da papinha especial. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, as gêmeas dormiram tranquilas. Rodrigo ficou acordado observando-as pelo monitor do bebê, com medo de que a melhora fosse temporária. Nos dias seguintes, Beatriz estabeleceu uma rotina rigorosa. Acordava às 5 da manhã para preparar as refeições especiais das meninas. Cada papinha era feita com ingredientes frescos e temperos específicos que ela dizia serem importantes para o paladar infantil. De onde você aprendeu essas receitas? Perguntou Rodrigo uma manhã, observando-a preparar uma vitamina de frutas vermelhas. Minha avó me ensinou. Ela sempre dizia que comida feita com amor tem um sabor especial que as crianças conseguem sentir. Havia algo na resposta de Beatriz que não convencia completamente Rodrigo, mas os resultados eram inegáveis. As meninas estavam recuperando peso e voltando a ser ativas. As pequenas estão muito melhores, comentou o Dr. Henrique, o pediatra da família, durante uma consulta. Continuem exatamente com o que estão fazendo. Beatriz também havia implementado mudanças na rotina das meninas. Ela as alimentava sempre cantando a mesma melodia e criou um ritual onde conversava com elas durante as refeições, contando histórias simples sobre passarinhos e flores. Ela tem um dom especial, comentou Márcia com Rodrigo. Nunca vi nada igual, mas nem tudo eram flores.
A chegada de Dona Carmen, uma semana depois, trouxe tensão para a casa. "Quem é essa moça?" perguntou a sogra ao ver Beatriz alimentando as gêmeas. "É a nova cozinheira. Foi ela quem conseguiu fazer as meninas voltarem a comer." Dona Carmen observou a cena com um olhar crítico. Havia algo na intimidade entre Beatriz e as bebês que a incomodava. "Não gosto dela", declarou sem rodeios após Beatriz sair do quarto. "Por quê?" "Ela salvou nossas meninas." "Há algo estranho nessa história toda, Rodrigo. Que tipo de cozinheira aparece do nada justamente quando você mais precisa?" "Carmen, você está sendo injusta. A Beatriz tem experiência comprovada." "Experiência em quê? Você verificou as referências dela? Ligou para os empregos anteriores?" A verdade era que Rodrigo havia contratado Beatriz na urgência do momento, sem fazer uma verificação completa do histórico profissional. A melhora das filhas havia sido sua única preocupação. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. Nos dias seguintes, a tensão entre Dona Carmen e Beatriz era palpável. A sogra observava cada movimento da jovem cozinheira, questionava suas decisões e fazia comentários ácidos sobre seus métodos. "Essa cantiga que ela canta, de onde vem?" perguntou Carmen a Rodrigo. Ela disse que aprendeu com a avó. "E por que as meninas respondem tão bem especificamente a ela?" "Isso não é normal, Rodrigo." A desconfiança de Carmen começou a afetar Rodrigo. Ele passou a observar Beatriz mais atentamente, notando pequenos detalhes que antes haviam passado despercebidos. Durante as madrugadas, Beatriz frequentemente era encontrada no quarto das meninas, mesmo quando elas estavam dormindo. Quando questionada, dizia que queria ter certeza de que estavam bem. "Você tem filhos, Beatriz?" perguntou Rodrigo certa manhã. "Não, senhor. Nunca tive oportunidade." "Mas você tem um jeito muito natural com bebês. Parece que tem experiência pessoal." Beatriz desviou o olhar, concentrando-se na preparação da papinha matinal. "Como disse, trabalhei muito tempo com crianças. Você acaba desenvolvendo um instinto." Mas havia momentos em que Rodrigo percebia uma emoção mais profunda no olhar de Beatriz quando ela olhava para as gêmeas. Era mais do que carinho profissional. Era algo que ele não conseguia definir, mas que o deixava inquieto. Uma tarde, enquanto Beatriz estava no mercado, Dona Carmen decidiu investigar o quarto da jovem. Não encontrou nada suspeito, apenas roupas simples, alguns livros sobre nutrição infantil e uma foto antiga que estava virada para baixo na mesinha de cabeceira. "Rodrigo, precisa ver isso", chamou ela, mostrando a fotografia. Era uma imagem em preto e branco de duas meninas, aparentando ter entre 12 e 15 anos. Uma delas era loira e a outra morena, mas havia uma semelhança marcante entre elas. "Quem são essas meninas?", murmurou Rodrigo. "Uma delas parece muito com a Camila quando era adolescente", observou Carmen, analisando a foto mais atentamente. Quando Beatriz voltou do mercado e descobriu que haviam mexido em suas coisas, ficou visivelmente abalada. "Por que vocês entraram no meu quarto?", perguntou com a voz trêmula. "Quem são as meninas desta foto?", questionou Carmen diretamente. Beatriz segurou a fotografia contra o peito, como se quisesse protegê-la. "São pessoas da minha família. Não vejo por que isso é importante." "Uma delas se parece muito com minha filha", insistiu Carmen. "Deve ser coincidência. O mundo está cheio de pessoas parecidas." Mas o jeito como Beatriz segurava a foto e a expressão de dor em seu rosto sugeriam que havia muito mais por trás daquela imagem. Naquela noite, Rodrigo não conseguiu dormir. As palavras de Carmen ecoavam em sua mente. Havia algo sobre Beatriz que não se encaixava, mas ao mesmo tempo ela havia salvado suas filhas quando ninguém mais conseguiu. Ele decidiu fazer uma pesquisa mais cuidadosa sobre o passado da jovem. Ligou para uma empresa de investigação particular que já havia usado em negócios anteriores. "Preciso que investiguem o histórico de uma pessoa", disse ao investigador Marcos Silva. "Claro, Sr. Rodrigo. Que tipo de informação está procurando?" "Quero saber tudo sobre Beatriz Santos. Onde trabalhou, onde nasceu, família, tudo."
Posso ter um relatório inicial em 48 horas. Enquanto aguardava os resultados da investigação, Rodrigo continuou observando Beatriz. Ela mantinha sua rotina dedicada com as meninas, mas parecia mais nervosa desde o episódio da foto. Durante uma das alimentações noturnas, ele a encontrou chorando silenciosamente enquanto ninava Sofia. "Está tudo bem, Beatriz?" Ela rapidamente enxugou as lágrimas. "Sim, senhor. É que às vezes me emociono vendo como elas estão crescendo saudáveis." "Você se apegou muito a elas, não foi?" "Como não se apegar? São anjinhas." Havia algo na voz de Beatriz que tocou profundamente Rodrigo. Era uma dor genuína, uma conexão emocional que ia muito além do profissional. No dia seguinte, o investigador Marcos ligou com informações preliminares. "Senhor Rodrigo, encontrei algumas informações interessantes sobre Beatriz Santos." "O que descobriu?" "Ela trabalhou por 3 anos no Lar Santa Teresa, um orfanato em Osasco, especializado em crianças com necessidades especiais. As referências são excelentes, mas há uma lacuna de 2 anos no histórico profissional dela." "Que tipo de lacuna?" "Entre 2019 e 2021, não há registros de emprego formal. E descobri algo mais curioso. Ela está registrada como doadora de medula óssea desde 2018. A informação sobre a medula óssea deixou Rodrigo intrigado. Por que uma jovem de pouco mais de 20 anos se registraria como doadora de medula óssea? "Continue investigando", pediu ele. "Quero saber mais sobre esses 2 anos em branco." Naquela tarde, Beatriz mencionou casualmente que precisaria faltar na sexta-feira seguinte para ir ao médico. "Nada sério, espero?" perguntou Rodrigo. "Exames de rotina. Voltarei no mesmo dia." Algo no tom de voz dela fez Rodrigo desconfiar que não eram exames de rotina. Ele decidiu segui-la discretamente. Na sexta-feira, Beatriz saiu de casa vestindo sua melhor roupa e carregando uma bolsa pequena. Rodrigo a seguiu de longe até descobrir que ela estava indo para o Hospital das Clínicas. Ele aguardou no estacionamento por 3 horas até vê-la sair. Beatriz parecia cansada e caminhava devagar, como se tivesse passado por algum procedimento. Quando ela chegou em casa, estava visivelmente abatida. "Como foi o médico?" perguntou ele. "Tudo bem, só alguns exames de sangue." Mas Rodrigo notou um pequeno curativo no braço dela, no local típico de onde se retira medula óssea para transplante. Naquela noite, ele ligou novamente para Marcos. "Preciso que descubra se Beatriz Santos é doadora ativa de medula óssea. E quero saber para quem ela pode estar doando." "Isso pode levar mais tempo, Sr. Rodrigo. Esse tipo de informação é confidencial. Use todos os recursos necessários. Preciso saber a verdade." Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Enquanto aguardava mais informações, o comportamento de Beatriz começou a mudar. Ela estava mais fraca, frequentemente tonta, e por 2 vezes Rodrigo a encontrou dormindo na cadeira, enquanto deveria estar vigiando as meninas. "Beatriz, você precisa descansar mais", disse ele com preocupação. "Estou bem, senhor, só um pouco cansada." "Por que não tira uns dias de folga? Posso contratar uma babá temporária." "Não." A reação dela foi imediata e intensa. "Quer dizer, não é necessário. As meninas precisam de rotina." A resistência de Beatriz em se afastar das gêmeas era quase desesperadora. Era como se ela tivesse medo de que algo acontecesse se não estivesse presente. Uma semana depois, Marcos ligou com informações perturbadoras. "Senhor Rodrigo, descobri algo muito importante. Beatriz Santos está doando medula óssea regularmente para uma paciente específica há 2 anos. Quem é a paciente?" "Uma senhora de 53 anos chamada Rosa Santos, internada no Hospital das Clínicas com leucemia em estado avançado." "Santos seria parente dela?" "É o que indica. Provavelmente a mãe. Mas há mais uma coisa. Rosa Santos tem outra filha registrada como parente próximo." O coração de Rodrigo acelerou. "Qual o nome?" "Camila Santos Almeida." O mundo parou para Rodrigo. Camila era o nome da sua esposa falecida.
Santos era o sobrenome de solteira dela. A mulher internada era a mãe de Camila, sua ex-sogra que ele nunca conheceu. Tem certeza dessa informação? Absoluta, verifiquei 3 vezes. Beatriz Santos é irmã da sua falecida esposa. Rodrigo desligou o telefone com as mãos tremendo. Beatriz era cunhada dele, tia das suas filhas. Isso explicava a conexão instantânea entre ela e as gêmeas, a semelhança que Dona Carmen havia notado na foto, e principalmente porque as meninas respondiam tão bem aos cuidados dela. Mas por que Beatriz havia mentido sobre sua identidade? Por que não revelara quem realmente era? Naquela noite, Rodrigo enfrentou um turbilhão de emoções. Raiva por ter sido enganado, confusão sobre os motivos de Beatriz, mas também uma estranha sensação de alívio. Suas filhas estavam sendo cuidadas por alguém do sangue delas. Ele decidiu confrontar Beatriz na manhã seguinte, mas antes queria conversar com Dona Carmen. Carmen, preciso te contar uma coisa. Beatriz é irmã da Camila. O quê? Como assim? Rodrigo explicou tudo o que havia descoberto. Carmen ficou em choque. Mas por que ela mentiu? Por que não disse quem era desde o início? Não sei, mas vou descobrir. Na manhã seguinte, Rodrigo aguardou Beatriz terminar de alimentar as meninas antes de chamá-la para uma conversa na sala. Beatriz, preciso fazer uma pergunta. E quero que seja honesta comigo. Ela o olhou com expectativa, mas havia medo em seus olhos. Você é a irmã da Camila, não é? O rosto de Beatriz empalideceu. Ela abaixou a cabeça e começou a chorar. Como descobriu? Isso não importa agora. O que importa é por que mentiu. Por que não me disse quem você realmente era? Porque eu sabia que você me expulsaria, respondeu ela entre lágrimas. Camila me contou como vocês se conheceram, como sua família não aprovava o casamento dela com alguém de origem humilde. Isso não é verdade. Eu amava a Camila independente da origem dela. Mas sua sogra não. Dona Carmen deixou claro várias vezes que Camila deveria esquecer o passado dela, a família dela. Por isso Camila me pediu para ficar longe. As revelações de Beatriz atingiram Rodrigo como um soco no estômago. Era verdade que Dona Carmen havia sido resistente ao relacionamento no início, principalmente devido às diferenças sociais. Quando minha irmã ficou grávida, ela me procurou, continuou Beatriz. Estava com medo de que algo acontecesse no parto. Ela me fez prometer que se alguma coisa acontecesse com ela, eu cuidaria das meninas. E foi por isso que você apareceu aqui? Eu estava acompanhando vocês de longe. Quando soube que as meninas estavam doentes, não consegui ficar parada. Elas são minha família também. Rodrigo sentiu uma mistura de emoções. Raiva por ter sido enganado, mas também compreensão pela situação desesperadora de Beatriz. E sua mãe? Ela está doente? Leucemia em estado terminal. Só tem mais alguns meses. Eu estou doando medula para tentar prolongar a vida dela, mas sabemos que não vai adiantar muito. Por que não me contou tudo isso desde o início? Porque eu tinha medo de que você não me deixasse ficar perto das meninas. Elas são tudo o que me resta da Camila. A conversa foi interrompida pela chegada de Dona Carmen, que havia escutado parte da discussão do corredor. Então é verdade? Você é a irmã da Camila? Sou, respondeu Beatriz, encarando a sogra com coragem. E sei que a senhora nunca me aceitou na família. Eu nunca soube que Camila tinha uma irmã, disse Carmen, visivelmente abalada, porque vocês fizeram ela se envergonhar da própria família. Ela me contou como se sentia pressionada a esquecer de onde veio. Não era minha intenção, defendeu-se Carmen. Eu só queria que ela se encaixasse no nosso mundo. E ela se encaixou, tanto que cortou relações comigo por 3 anos para agradar vocês. O silêncio que se seguiu foi pesado. Rodrigo percebeu que havia muito mais complexidade na história da sua família do que imaginava. Beatriz, por que as meninas só comem com você? Perguntou ele, tentando entender toda a situação. A cantiga que eu canto era a mesma que nossa mãe cantava para mim e Camila quando éramos pequenas. A Camila deve ter cantado para elas durante a gravidez. Por isso elas se acalmam quando escutam. E os temperos especiais que você usa? São receitas da nossa avó. Camila cresceu comendo essas coisas. De alguma forma, as meninas reconhecem os sabores familiares.
Tudo começava a fazer sentido. A conexão entre Beatriz e as gêmeas não era apenas profissional ou pessoal, era genética, familiar, ancestral. "O que você quer de nós, Beatriz?" perguntou Carmen com voz mais suave. "Só quero fazer parte da vida das meninas. Elas são minha única família viva, além da minha mãe que está..." Ela não conseguiu terminar a frase. Rodrigo olhou para as duas mulheres e depois para o monitor onde via suas filhas dormindo tranquilamente no berço. Pela primeira vez em meses, elas estavam saudáveis, felizes, crescendo normalmente. "Você não precisa mais mentir", disse ele finalmente. "Mas também não posso aceitar que tenha me enganado tanto tempo." "Eu entendo se quiser que eu vá embora", respondeu Beatriz. "Mas, por favor, deixe que eu ensine alguém a cuidar delas do jeito certo. Não quero que elas voltem a passar fome." A proposta de Beatriz fez Rodrigo perceber o quão desesperada ela estava. Mesmo correndo o risco de ser expulsa, sua maior preocupação eram as sobrinhas. "Não quero que você vá embora", disse ele após um longo silêncio. "Mas quero honestidade total a partir de agora, sem mais segredos." "Prometo", respondeu ela com alívio. "E quero conhecer sua mãe." A expressão de Beatriz mudou para surpresa. "Por quê?" "Porque ela é a avó das minhas filhas. E porque Camila gostaria que eu conhecesse a família dela." Carmen, que havia permanecido calada, finalmente falou. "Eu também quero conhecê-la. Tenho muito a me redimir sobre como tratei essa situação no passado." Nos dias seguintes, uma nova dinâmica se estabeleceu na casa. Beatriz não era mais apenas a cozinheira, mas oficialmente a tia das meninas. Ela se mudou para um quarto maior na casa e começou a participar das decisões sobre a criação das gêmeas. A visita ao Hospital das Clínicas foi marcada para a semana seguinte. Rodrigo estava nervoso, pois seria a primeira vez que conheceria a mãe de Camila. Rosa Santos estava no leito do hospital, visivelmente debilitada pela doença, mas seus olhos brilharam quando viu Rodrigo entrar com as netas no colo. "Então você é o Rodrigo", disse ela com voz fraca, mas carinhosa. "Camila falava tanto de você." "Senhora Rosa, lamento muito não ter conhecido a senhora antes." "Não foi culpa sua, meu filho. Foram as circunstâncias da vida que nos separaram." Rosa contou histórias sobre a infância de Camila e Beatriz, sobre como as duas irmãs eram unidas apesar da diferença de idade, e sobre o sonho de Camila de ter uma família grande e feliz. "Ela me disse que queria que Beatriz fosse madrinha das crianças", revelou Rosa, "mas teve medo de como vocês reagiriam." "Se eu soubesse, teria aceitado na hora", respondeu Rodrigo sinceramente. "Camila sempre teve medo de não ser boa o suficiente para sua família", continuou Rosa. "Ela amava você demais para arriscar perder esse amor." Durante a visita, Rosa ensinou para Rodrigo a cantiga completa que Beatriz cantava para as meninas. Era uma canção de ninar antiga, passada de geração em geração na família Santos. "Agora vocês podem cantar para elas quando Beatriz não estiver", disse ela com um sorriso fraco. Nas semanas seguintes, Rosa passou a receber visitas regulares da família. Mesmo debilitada, ela se animava muito quando via as netas e contava histórias sobre Camila, que Rodrigo nunca havia escutado. "Sua irmã era teimosa como você", comentou Rosa com Beatriz durante uma visita. "Quando decidia alguma coisa, ninguém conseguia dissuadir ela. E muito protetora também", acrescentou Beatriz. "Sempre me defendeu quando eu me metia em confusão." "Ela teria ficado muito feliz em ver vocês todos juntos agora", disse Rosa, olhando para Rodrigo, segurando Helena enquanto Beatriz alimentava Sofia. Infelizmente, a condição de Rosa se deteriorou rapidamente. Em uma manhã de quinta-feira, Beatriz recebeu uma ligação do hospital informando que ela havia partido durante a madrugada. O funeral foi simples, mas emocionante. Rodrigo e Dona Carmen estiveram presentes, ajudando Beatriz a organizar tudo. Foi a primeira vez que a família havia se reunido completamente desde a perda de Camila. "Agora sou realmente órfã", disse Beatriz durante o velório. "Não", respondeu Rodrigo segurando Helena no colo. "Você tem família, tem as meninas, tem a Carmen, tem a mim." "É verdade", concordou Carmen, surpreendendo a todos. "Peço desculpas por ter julgado você tão mal.
Você sempre foi bem-vinda nesta família. Após o funeral, Beatriz voltou para casa mais fortalecida. Não havia mais segredos, não havia mais mentiras. Ela era oficialmente reconhecida como tia das meninas e membro integral da família. Quero que você seja a madrinha oficial das gêmeas, disse Rodrigo algumas semanas depois. Sério? Os olhos de Beatriz se encheram de lágrimas. Foi o que Camila teria querido. E é o que eu quero também. A cerimônia de batizado foi marcada para o primeiro aniversário das gêmeas. Seria uma celebração não apenas do crescimento delas, mas da união da família que estava destinada a estar junta desde o início. Durante a preparação para o batizado, Rodrigo encontrou uma carta entre os pertences de Camila que nunca havia visto antes. Era endereçada para ele com instruções para ser aberta apenas se algo acontecesse com ela. Meu amor, se você está lendo isso, é porque algo deu errado e eu não estou mais aí para cuidar das nossas meninas. Há algo que preciso te contar. Tenho uma irmã mais nova chamada Beatriz. Ela é a pessoa mais carinhosa e dedicada que conheço. Se algum dia você precisar de ajuda para cuidar das gêmeas, procure por ela. Sei que minha família pode parecer simples demais para você, mas o amor que temos umas pelas outras é real e forte. Beatriz amará nossas filhas como se fossem dela, porque para ela, elas realmente serão. Por favor, dê uma chance para minha irmã fazer parte da família. É meu último pedido, com todo o meu amor, Camila. Rodrigo chorou ao ler a carta. Camila havia previsto tudo. Ela sabia que algo poderia acontecer e havia deixado instruções para que Beatriz encontrasse as meninas. Beatriz, chamou ele mostrando a carta. Você precisa ler isso. Quando Beatriz terminou de ler, ela também estava em lágrimas. Ela sempre soube que eu faria qualquer coisa pelas meninas, disse ela. Mesmo quando estávamos brigadas, ela sabia que eu estaria aqui se precisasse. E você está. Exatamente como ela pediu. O dia do batizado chegou ensolarado e alegre. Helena e Sofia, agora com um ano completo, estavam lindas em seus vestidos brancos. Beatriz foi oficialmente nomeada madrinha das duas, e Carmen fez um discurso emocionante sobre segundas chances e famílias que se encontram. Às vezes as pessoas certas chegam em nossas vidas de formas inesperadas, disse ela durante a festa. Beatriz nos ensinou que o amor verdadeiro supera qualquer preconceito ou mal-entendido. E nos ensinou que família não é só sobre sangue, acrescentou Rodrigo. É sobre quem está disposto a lutar por você quando você mais precisa. Durante a festa, as gêmeas brincavam alegremente, comendo pedacinhos de bolo e rindo das palhaçadas dos adultos. Era impossível imaginar que apenas alguns meses antes elas estiveram tão debilitadas. Tia Bia, balbuciou Sofia, tentando falar o nome de Beatriz. Ela falou, gritou Beatriz eufórica. Rodrigo, ela falou meu nome. Na verdade, ela falou tia Bia, corrigiu Helena, que havia aprendido a falar algumas semanas antes. Era a primeira vez que Beatriz era chamada oficialmente de tia. A emoção foi tanta que ela teve que se sentar para não desmaiar de felicidade. Nos meses seguintes, a família encontrou um novo equilíbrio. Beatriz continuou sendo a principal cuidadora das meninas, mas agora com o reconhecimento e apoio total de Rodrigo e Carmen. Ela se inscreveu para fazer um curso de nutrição infantil, querendo formalizar os conhecimentos que havia adquirido através da experiência. Quero abrir uma escolinha de alimentação para crianças com dificuldades, contou ela para Rodrigo. Há muitas famílias passando pelo que vocês passaram. É uma ideia maravilhosa. Posso ajudar com o financiamento. Não quero caridade, Rodrigo. Quero construir isso com meu próprio esforço. Não seria caridade. Seria um investimento em algo que acredito. Você salvou minhas filhas. Agora pode salvar outras crianças também. A escolinha Cantinho da Camila foi aberta 2 anos depois, especializando-se em crianças com dificuldades alimentares. Beatriz desenvolveu métodos únicos baseados em música, temperos naturais e muito carinho. O sucesso foi imediato. Famílias de toda São Paulo procuravam os serviços da escola e Beatriz se tornou uma referência na área de nutrição infantil especializada. Nunca imaginei que algo tão doloroso como a perda da Camila pudesse gerar algo tão bonito,
comentou Rodrigo durante a inauguração da escola. Camila está viva em tudo que fazemos pelas meninas e por outras crianças, respondeu Beatriz. Ela nos uniu para sempre. Carmen, que havia se aposentado, passou a ajudar na escola como voluntária, contando histórias para as crianças durante as refeições. Quem diria que eu, aos 65 anos, aprenderia tanto sobre preconceito e segundas chances, disse ela durante uma entrevista para uma revista local sobre a escola. E sobre como o amor pode superar qualquer diferença, acrescentou Beatriz. As gêmeas, agora com 3 anos, eram meninas alegres e saudáveis. Helena havia herdado o jeito decidido da mãe, enquanto Sofia era mais tranquila e observadora, como Beatriz. Elas têm sorte de ter 2 mães, comentou o Dr. Henrique durante uma consulta de rotina. Uma que vive no coração e uma que cuida do dia a dia. 3 mães, corrigiu Helena. Papai, tia Bia e vovó Carmen. A inocência da criança fez todos rirem, mas havia verdade nas palavras dela. As meninas realmente tinham várias figuras maternas cuidando delas. Um dia, enquanto organizavam fotos antigas de Camila, Beatriz encontrou uma imagem da irmã grávida que não conhecia. Olha isso, mostrou para Rodrigo. Ela estava escrevendo algo no verso. Rodrigo virou a foto e leu. Para minha irmã Beatriz, obrigada por me prometer que sempre cuidará das nossas meninas. Elas vão precisar de você mais do que imaginam. Te amo. Ela realmente planejou tudo, murmurou Rodrigo. Camila sempre foi assim. Pensava em todo mundo antes de pensar nela mesma. Naquela noite, Rodrigo refletiu sobre como a vida havia se rearranjado de forma inesperada, mas perfeita. Suas filhas tinham a tia que a mãe escolheu para elas. Ele havia encontrado uma família mais ampla do que imaginava. E Carmen havia aprendido a abraçar pessoas diferentes. Às vezes penso se deveria me casar novamente, comentou ele com Beatriz durante um jantar em família. E o que te impede? Medo de que alguém não aceite a família que construímos. Você, as meninas, a Carmen, somos um pacote completo. Qualquer mulher que não aceitar nossa família não merece você, respondeu Beatriz com firmeza. Mas quando a pessoa certa aparecer, você vai saber. E ela vai nos amar também. Como você pode ter tanta certeza? Porque é assim que o amor verdadeiro funciona. Ele abraça tudo e todos que fazem parte da vida da pessoa amada. 2 anos depois, Rodrigo conheceu Marina, uma professora de educação especial, que se apaixonou não apenas por ele, mas por toda a família. Ela admirava a dedicação de Beatriz com as crianças e rapidamente se tornou amiga de Carmen. Ela parece boa, comentou Beatriz após conhecer Marina. Você aprova? Eu aprovo. E mais importante, as meninas aprovam. Helena e Sofia realmente haviam se encantado com Marina, que trazia uma energia nova e divertida para a casa. O casamento de Rodrigo e Marina foi realizado no jardim da casa, com as gêmeas como daminhas e Beatriz como madrinha de casamento. Era simbolicamente perfeito. A família que havia se reencontrado através da dor agora celebrava um novo começo. Obrigada por me aceitar na família, disse Marina para Beatriz durante a festa. Obrigada por amar minha família como ela merece, respondeu Beatriz. Carmen observava tudo com lágrimas nos olhos. Camila estaria tão feliz vendo isso, comentou ela. Ela está vendo, disse Beatriz, apontando para Helena e Sofia que brincavam vestidas de princesas. Ela vive em cada sorriso delas. Fim da história. Agora me conta, querido ouvinte, o que achou dessa história emocionante. Você acredita que Beatriz tomou a decisão certa ao esconder sua identidade no início? E Carmen, conseguiu se redimir dos preconceitos do passado? Deixe sua opinião sincera nos comentários. Adoramos ler cada mensagem. Se você ficou emocionado com essa história de família, amor e segundas chances, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder outras histórias que tocam o coração.